Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio, mais uma entrevista super interessante aqui no Cine Cameração. Eu sou Karim Férez, esse louco advogado, ator humorista, trazendo pessoas interessantes e diferentes para fazer entrevistas, fazendo paralelos com o cinema. E hoje eu trouxe um cara muito legal, diferente também, que é o Fábio Rodrigo Trombini. O Fábio Rodrigo Trombini, a gente se conhece não há muito tempo, há pouco tempo. Eu faço acupuntura com o Fábio, mas ele não é só acupunturista, ele é fisioterapeuta, acupunturista e mais coisa. Ele é médium, e a gente vai falar com o Fábio. Seja bem-vindo, Fábio, tudo bem? Obrigado, Karim, obrigado. Eu que agradeço a sua disponibilidade por vir aqui e estou muito curioso, porque eu quero saber da sua vida, assim, como que você começou tudo na sua vida e você fica à vontade para... Depois a gente fala do acupunturista. Né? Como você quiser. Acho que eu não sei quem que nasceu primeiro, o médium ou o acupunturista, mas é assim que funcionou. Como foi? As pessoas quando falam de mediunidade, o pessoal sempre pensa no Chico Xavier, aquela coisa pronta, ou aquela coisa do depois, né? Mas depois, depois que teve o filme do Chico Xavier, as pessoas entenderam que não é bem assim. Primeiro, a mediunidade vem com um monte de sintoma. Eu não quero falar como o examinador da área da saúde, mas é assim que acontece. A mediunidade ela vem com um monte de sintoma. Então, por exemplo, a pessoa entra num lugar, ela começa a se sentir não tão bem, e às vezes não tem uma causa física, isso devia ser investigado. Essa é a história da minha vida. Quando eu entendi a mediunidade, eu entendi que eu enxergava algumas coisas que só eu enxergava, mas aquilo para uma criança é complicado. Com que idade? Vamos falar aos 6, 7 anos, que isso foi a primeira vez que eu tive certeza de que alguma coisa não andava bem. E depois eu, mesmo como criança, eu fiz um link de que realmente eu via alguma coisa que só eu via e ninguém mais via. Que louco. Vocês já estão vendo com que filme, né? A gente vai fazer um paralelo aqui. Um filme que eu adoro, que é o Sexto Sentido, do Shyamalan. Né? Que é o único filme que eu não consigo ver até o fim. Aliás, eu não consigo ver no começo. O único filme. Ele tinha me falado, quando eu chamei ele para vir aqui, ele falou, eu não consigo ver esse filme porque é a história da minha vida. Então é por isso que eu tô super curioso e quero saber dele exatamente como aconteceu o comecinho e tal. Então, quer dizer, você tinha uns 6, 7 anos de idade e eu quero saber como é que foi a primeira vez. Não, na verdade, isso não foi a primeira vez, mas foi o fato que aí chamou a atenção da família. Né? É uma história triste, na verdade, é uma história triste, uma história de uma perda de uma pessoa da família. Certo. Porque o que aconteceu? Quando você tem um filho pequeno e ele não acorda bem, a primeira coisa que você faz é ver febre, ver se tá com dor de garganta, é o basicão, né? E isso aconteceu num verão, numa manhã em Caraguá. Aí depois que viram tudo, por isso que eu falei dessa história do sintoma, e que às vezes não é físico, e que a pessoa precisa começar a procurar. Então começaram a revirar e o Fábio não tinha nada, mas o Fábio estava estranho. E eu lembro, mesmo pequeno, que eu tinha uma angústia naquele dia. Era uma coisa assim absurda, e eu também não sabia explicar, mas era uma tristeza, era uma sensação de tristeza. Pô, foi passando o tempo, eu lembro que a gente estava na praia, e aí eu vi um senhor. E esse senhor simplesmente falou assim para mim, olha, ele me entregou um negócio, que esse negócio eu tenho até hoje, vamos chamar de um patuá. E ele falou assim, avisa para sua mãe que Deus sabe de todas as coisas. E que tudo tá dentro do plano de Deus. Caramba, eu tô arrepiado até a alma aqui. Eu tô arrepiado, sai na tela aqui, ó, o meus pelinhos aqui. Mas na verdade... naquela idade, eu achava que todo mundo estava vendo aquela história. Mas, peraí, esse cara que te deu um senhor? Era um senhor na praia. E tem nuances que são estranhas, né? Porque geralmente você não vê um senhor na praia de calça, camisa. Mas eu tinha minhas dúvidas se só era eu que estava vendo aquilo, se tinha mais gente vendo aquilo. Eu sempre fiquei na dúvida. Aquele homem, aquele ser, aquela figura. Naquele momento isso, e nos demais momentos também, eu sempre tive dúvida. Bom, fui lá dar o recado, né? Falei, olha mãe, né? Dei o recado do moço. Aí minha mãe falou, mas de onde você tirou isso, meu filho? Eu falei, não, aquele moço. E aí a sensação é sempre a mesma, né? O pessoal olha do lado, mas que moço? Né? Do que você tá falando?
Bom, dali 20 minutos, isso não durou mais que isso, veio a notícia na praia que o irmão dela, meu tio, tinha falecido na praia do lado. Então essa história na minha família, ela ficou assim, né? Como é que é isso? Lógico, depois teve o baque e tudo, depois o pessoal voltou para a criança, né? Mas a criança... Já tinha. Aí eu mesmo, por isso que eu falo que foi o Marco, porque eu falei assim, ué... Peraí, Marco quem é? Não, brincadeira. Não. Brincadeira, foi só uma piada pra dar uma aliviada. Pesado, o Fábio, né? Não pesado. Não é pesado, tô brincando. É que o humorista, a gente tem essas coisas, essas imbecilidades, né? Essa vontade. Eu chamo de Marco, porque já tinham acontecido outras situações. Sim. Tinha um... Você é novinho, né, Karim? Mas tinha um programa chamado A Turma da Maré Mansa. A Turma da Maré Mansa. Vamos fazer um link com o Sexto Sentido. Pô, um moleque de 5, 6 anos não ia escutar a Turma da Maré Mansa no radinho AM. Mas era aquilo me distraía. Você já ouviu falar desse programa? Não me recordo. Depois você procura. Passava na Rádio Globo. Essa Turma da Maré Mansa, era um negócio assim, era um humor que só passava na Globo, na Rádio AM Globo. E aquilo me distraía para dormir. Porque para dormir eu via coisas. Então, isso aconteceu antes desse episódio. Acontecia antes desse episódio. Eu não ia no banheiro à noite. Esquece. Isso não existia. Ou fazia na cama, ou esperava pro dia seguinte. É mesmo? Aquela cena, se é que eu me lembro, eu acho que quando chegou nessa cena, eu nunca mais vi o filme. De ficar coberto com um lençol... E ficar fazendo qualquer coisa, mas não descobrir, é a minha vida. É mesmo? E aí o radinho me distraía. Olha, essa entrevista vai ser difícil pra mim aqui. Deixa eu te perguntar. Posso interromper? Só fazer. Aí, por isso que eu falo, Marco, porque essas coisas já aconteciam, aí aconteceu, aí todo mundo entendeu uma situação. E eu também, mesmo com pouca idade, eu falei, bom, alguma coisa, eu faço alguma coisa que não é normal. Diferente. E para uma criança isso é ruim demais. É verdade. Aí toda a história foi, vamos em centro espírita, vamos ver o que acontece, né? Precisa achar uma explicação. Tem todas as outras, esquizofrenia, mas nem os médicos fecharam. Falaram, não fecha. Então ficou a cargo de alguma religião, porque era isso que tinha, né? Era isso que se enquadrava na questão, né? Mas que também depois não foi fácil, porque não é só, tá bom, você é médico, mas você tem sintoma. Às vezes você não vê o espírito, mas você entra num lugar, você sente uma coisa. Às vezes a pessoa tá lá conversando com você, mas ela não... Então ela tá falando só coisa boa, mas você fala, não, mas a intenção dela não é essa. Que coisa, né? Vamos falar que é uma senso-percepção alterada. Mas um pouquinho antes de começar, eu te perguntei, eu falei, não, então vamos começar. Você tá vendo alguém aqui comigo? Do seu lado esquerdo. Aqui? É. Mas você vê a figura, tipo a figura humana, é uma figura humana. Vamos chamar assim, são espíritos entusiastas, espíritos que gostam de coisas novas, de coisas de novidade. É isso. E isso é comum. Quem me conhece ao íntimo sabe. Pergunta. Casamento, assim, o pessoal adora me convidar, porque sabe, e aí? O que tinha lá? A minha esposa, quando a gente casou, era católica. E não podia falar sobre essas coisas. Ela tinha uma frase que ela falava assim, ela vai ver isso aqui, né? Mas tudo bem. Ela tinha uma frase assim, eu não acho que você tá mentindo, porque eu confio em você, eu tenho certeza que você não tá mentindo, mas eu não consigo acreditar. Então ela ficava nisso. Eu acho que é uma mas aí frase foi acontecendo experiências, né? Foi acontecendo coisas. Hoje ela... Por exemplo, a gente chegou numa festa uma vez, era um casamento. E aí, casamento, o pessoal adora, né? Porque no casamento, o que acontece? Os familiares que já foram, eu tenho uma teoria, tá? Que isso não vem ao caso, mas eles vêm para aquele sacramento. É como se fosse uma energia. Eu acho que a condição do espírito lá se permite, a pessoa vem para aquele lugar e passa como se fosse uma energia. Se o espírito estiver bom, estiver num lugar evoluído, vamos colocar assim. Isso é uma teoria minha. Nunca escutei isso em lugar nenhum. Mas é o que eu percebo. Bom, aí chegou lá, aí tem essa pergunta, né? Tem alguma coisa aqui que só você tá vendo? Essa pergunta é a básica.
Eu falei, tem. Do lado daquela senhora, tem. Porque hoje em dia eu já consigo diferenciar o ambiente, sabe assim? Eu já sei quando eu tô num semitrans, quando aquela coisa não existe, mas no começo também não sabia. Até hoje, de vez em quando, eu tenho pessoas que me ajudam porque eu vejo umas coisas que eu acho que é real, mas é bem menos que antes. Bem menos que antes. Antes você via coisa que achava que parecia muito real e não era. É isso? Eu já cheguei a atender, talvez, pacientes que não eram encarnados. Entendeu? Isso aconteceu. Isso já aconteceu. Essa figura que tá do meu lado aqui é bem figura humana, assim? Figura humana. Então, às vezes você vê um vulto, que eu também tenho alguma teoria para isso. Eu já, como médium, eu já tentei decifrar o livro dos médiuns, mas eu não consigo... talvez eu não tenha lido direito, ou eu não vi, mas eu nunca vi essa conotação. Mas é assim, às vezes pode ter um vulto, às vezes pode ser bem presente. Eu acho, na minha cabeça, que é assim, ou um espírito tá mais na sua vibração, ou não tá. Ou eu não tô no dia bom, então eu não consigo enxergar, ou não. Agora você tá enxergando ele bem? Tô enxergando ele bem. Careca? É careca também? Não é careca. Não é careca. Mas essa história do cabelo, dando o negócio da minha esposa. Tem alguém aqui. Tem. Do lado daquela senhora. Do lado daquela senhora. Aí uma pessoa que conhecia falou, ela perdeu o marido, tal, não sei o quê. Eu falei, então deve ser ele, tá passando uma energia, tal, não sei o que, aquela conversa toda. A minha esposa conhecia o marido. Aí ela fez assim, qual a cor do cabelo dele? Eu falei, não tem, ele é careca. Uma careca que nem você, assim, careca. Não era calvo, nada, careca. Rapaz, eu precisei ir embora da festa. Porque ela entrou em... Ela falou, é real. E aí tiveram várias outras situações dessa, entendeu? Essa é a minha vida, é o cotidiano. Que coisa, hein? E aí você, quando você era criança, te levaram em vários centros espíritas? Levaram aí um centro espírita que eu frequento até hoje, a dirigente falou, olha, você tem uma mediunidade, isso você vai usar para cura no futuro. E eu, só queria saber de não ter angústia. Mas foi na verdade. Aí depois eu me interessei por uma área profissional e hoje eu vejo que, a coisa acaba se misturando. Pelo menos dentro da minha cabeça, a gente acaba tendo uma ajuda, vamos chamar assim. Na verdade, você foi para áreas para ajudar, né? Todas as áreas que você... Fisioterapia e acupuntura. E acupuntura. Acupuntura... é por isso que eu falo, eu não sei se eu me interessei muito pela acupuntura antes de saber que eu era médium ou depois, porque depois tinha tudo a ver. E é uma coisa que dentro da acupuntura é velado, não se fala muito. A acupuntura que a maioria das pessoas sabe, deixa isso de lado. A acupuntura de verdade, os chineses antigos não falavam, mas se você aprofunda, 80% de tudo que tinha a ver com os desequilíbrios energéticos estão ligados a uma coisa chamada Shen. Shen significa alma. Mente e alma acoplada. Ligado ao espiritual. Eu estou falando isso, porque eu não sei se eu primeiro fui acupunturista, eu me entendi como médium, porque desde pequeno eu sabia que eu queria fazer medicina chinesa. Antes de eu saber que eu queria, e eu tinha... Sei lá, na minha cabeça eu tinha alguns conceitos disso. Do yin e do yang e tal. Aí depois, acho que não por acaso, eu fui me interessando por esse outro lado da medicina chinesa que ninguém fala. Desequilíbrio energético. É por causa da comida. É por causa do clima. Mas dos comprometimentos psíquicos, ninguém fala. E eles só são 80% do negócio. Ou seja, vou mais ou menos explicar. Vamos supor, se um paciente chega lá e tá lá, com um quadro de preocupação que ele não resolve, isso é um desequilíbrio. Porque, na verdade, para a medicina chinesa, se você tiver que formar todo o Shen, você pode ter a preocupação, mas aí, tecnicamente, você tem que ter o fortalecimento daquele baço para dar a solução para o negócio. E por que o oriental fala que aquilo é espiritual? Porque, muitas vezes, a solução do negócio, ele tá lá em Deus.
O taoísmo, ele acredita assim. Você pegar a religião espírita, você pegar os católicos, o evangélico, é isso que eles vão falar também. Não, você não está vendo a solução do negócio porque você não está entendendo, talvez, o que Deus quer de você. Eu não sei se deu para entender essa sintonia da mente com o espiritual. Ou seja, toda a sua psique tá ligada, talvez, com alguma coisa da sua programação. Uhum. Sabe aquela coisa de velório que o pessoal fala assim, cumpriu a missão. Que missão? É isso. O que tinha dentro da tua cabeça? Que missão pessoal era essa? O que você tinha que aprender? Então, você veio aqui para esse mundo, né? Para quem acredita. Tem gente que não acredita em nada, mas acho que é a minoria. Tá bom, você veio aqui, você tem que cumprir missão. Que missão? É essa missão. De você interagir com pessoas, você conseguir o progresso para com essas pessoas e o progresso para com você. Então, quando você fala de comprometimento psíquico ou distúrbio psíquico, do que você está falando? É de evolução. A psique precisa de evolução, de progresso. A gente começou com a mediunidade, eu explicando técnica muito legal. De você olhar a medicina chinesa de outro jeito. Com a missão de alma, né? Que é a ligação com Deus, né? Então, assim, aí a mediunidade, ela acabou me trazendo todas essas questões. Uhum. Lógico, se chega um paciente, eu sou ateu, eu vou falar do psique para ele. Aí o paciente vai me conhecendo, vai sabendo, aí tem, né, um conta pro outro. Não, mas ele tem a parte da consulta que não paga, você não quer perguntar alguma coisa? Se tem, talvez, um merecimento, vai estar lá. Pode ter uma intuição que ajude aquela pessoa. Então. E que casa exatamente com aquilo que a gente está vendo na técnica. Você falou uma outra palavra, intuição, que eu uso muito, intuição. Né? Que pode ser, quer dizer, isso pode ser alguém falando no seu ouvido, né? Cada um, eu falo, tem muitas palavras para determinar poucas coisas na vida, na verdade, né? Só que tem muitas palavras, tanto na língua portuguesa, né? As outras línguas também. Quando você ouve vozes também, às vezes você não vê. Não, então não. Eu falo que às vezes eu tenho surto, né? Audiovisual. Eu tenho surto audiovisual. Então, às vezes é só o escutar, às vezes é só o ver. Às vezes eles falam na minha cabeça e assim vai. Então, quando você escuta, como que funciona isso aí? Você escuta mesmo uma voz? Por exemplo, se você for pela religião espírita, o livro dos médiuns, isso chama psicofonia. Como que é? Como que você... Você tá aqui, é que nem eu tô escutando aqui você falando nesse fone. Uma outra voz, assim, uma voz mesmo outra voz. Normal. Uma outra voz. Falando no seu ouvido, tal pessoa, carinha legal. Às vezes eu tô lá falando assim, não, então vamos fazer assim. Em alguma situação, não faz desse jeito. Você ouve uma voz falando isso, uma voz diferente. Aí eu começo a ver, seja lá se eu tô trabalhando, ou se eu tô na vida pessoal, ou se eu tô... E eu vou te contar que isso é comum. É comum para você? Não. Isso é comum para muita gente. Para muita gente? Por exemplo, conheço muito médico, muito cirurgião, muito fisioterapeuta. Porque eu acho que é uma profissão que, né, você não pode errar. Então eu acho que você tem que ter uma ajuda. Concorda? Eu sou um mecânico. Eu pus uma peça errada lá, o carro não vai andar, beleza. Aí um neurocirurgião. Tirei um lugar errado aqui, outro. Não é que o carro não vai ligar, o paciente vai morrer. Então você acha que o cara... Eu acho justo. Você acha que o cara que já vai pra isso, já é um cara que desde criança tem uma ajudinha, tem pessoas colaborando ali pra ele? Você pega um neurocirurgião, que é quase a maioria, né? O cara é ateu. Mas você, né? Porque o neurocirurgião, até faço uma brincadeira, né? Primeiro tem ele, depois tem o abaixo dele, depois tem Deus, né? Funciona assim, nessa ordem hierárquica a coisa, né? Mas é comum eu conversar com o que acredita, o que não acredita. Ele fala, Fábio, você que fala sobre essas coisas. Outro dia eu tava operando, eu tava com a mão lá, e eu fico pensando, né? Um neurocirurgião deve ser um negócio milimétrico. É um negócio milimétrico. A minha mão fez assim. E quando o cara é ateu, eu acho melhor ainda, porque eu falo, bom, e aí? O que ele vai fazer?
Como é que ele vai explicar isso para ele mesmo? Para mim, que sou assim, que nasci assim, faz todo sentido do mundo. Que são pessoas falando e às vezes dirigindo, né? Às vezes o cara vai Mas você fala assim, mas para que tem os espíritos? O que eles interferem? Aonde eles interferem? Para quê? Eu acho que tem uma lógica, né? Se o espírito não precisa estar aqui, é porque ele já aprendeu um monte de coisa aqui. Então ele já está num grau mais elevado, vamos falar assim. E aí ele já... Se ele ajuda aqui, ele está se evoluindo lá em outras coisas. Então, mas eu ia perguntar isso para você. Você falou no casamento, às vezes vem espíritos que já estão numa fase... Isso. Então, mas os que já estão lá, superaram, não voltam mais? Ou voltam também, tem essa possibilidade? Já, tá bem lá, vou dar uma voltada aí. Vamos lá no casamento da fulana. Pela religião espírita. Porque assim, na verdade... Eu não tive muita opção, eu virei espírita, porque primeiro eu era atrapalhado, aí eu virei espírita, né? Claro, para entender as coisas. Mas eu vejo isso em um monte de religião. Você pega, por exemplo, alguns padres, o cara vai falar a mesma coisa. É a mesma situação, só muda de nome. Você pega um cara da igreja evangélica, ele vai falar assim, não, Deus tocou meu coração. Ele vai falar um monte de coisa, mas é isso aí. É o que eu falei, tem vários jeitos de falar as mesmas coisas. Entendeu? As mesmas questões. O que a religião espírita fala? É um meio termo. Por exemplo, às vezes você aprendeu bastante coisa aqui, mas aí você vai para lá. Mas aí, se você ajuda aqui, né? Que nem Jesus fala, fora da caridade não há salvação. Isso é uma frase interessantíssima. Porque quando você está ajudando o outro, você está aprendendo para quando chegar a sua vez. Ele tem uma lógica de progresso. Essa frase, ela tem uma lógica de progresso. Então, quando você está lá, só fica na alma penada, né? Não fazer nada. Se você está ajudando aqui, você olha o quanto você está evoluindo. Olha o quanto você está aprendendo. Então, ou seja, não é só espírito... Você fala da reencarnação. Pô, você acha que... Eu acho, independente de você ter essa coisa comigo, para mim é uma coisa lógica. Porque assim, numa vida média de 80 anos, você acha que você consegue aprender tudo da vida? Não. Pensa numa pessoa que tem uma condição financeira, mora em outro país, ele está aprendendo um monte de coisa aqui. Que não vai ser igual o cara que aprendeu aqui. Não, mas depois você nasce e começa de novo. Não é que você já vem aprendido. Vamos fazer o... sim, mas aí você vai aprendendo um monte de coisa. Então, numa vida você aprende isso, na outra vida você aprende isso. Pra mim tem lógica. Mas vai zerando, sei lá. Mas o ponto é, então, tem espíritos variados. Quer dizer, de vários, os legais, os que querem ajudar. Tem os que não são legais, então, né? Tem essa parte aí. No sexto sentido, né? No sexto sentido... Você nossa o dia inteiro? Você acaba dizendo... Ver o vídeo, o filme da sua vida, não é legal. A autobiografia, não é legal. Tem vários momentos, né? Normalmente, ele abriu... Agora, eu tava falando lá com a câmera e abriu a porta aqui, eu tomei um puta susto, velho. Não, você viu também, então eu só almoço. E aí, tem vários momentos. Tem um momento que a menina, né, ela... fica mostrando, ela morreu, que a madrasta estava envenenou ela e estava envenenando a irmãzinha, e ela vai chamar, né, o Joey para mostrar, né, para ajudar. Aí tem outro momento que vem que uma ciclista é atropelada e vem bater no vidro dele, tá um trânsito. Então, isso assim. Não é, você não pode chamar isso nem de um espírito ruim, porque tem ruim. Tem ruim. Esse é só um desorientado, um sofredor. Exatamente. Quando é que a pessoa morre e fica aqui? Quando ela nem aceitou, ela nem entendeu. Então, é muito normal, deve ser muito normal, assim, a pessoa recém-morta, vamos dizer assim, recém-falecido, né? Isso deve ser mais normal, né? Bem normal. Porque... Você tem uma história, tem uma lei, você como advogado, não sei se você sabe, mas você não pode cremar uma pessoa antes de 72 horas. Você sabe dessa lei? Não me lembro, mas deve ter no Código Civil. Sabe de onde veio isso? Do Chico Xavier. Porque pelo sim ou pelo não. Então ele falava que às vezes o espírito fica lá. Então pelo sim ou pelo não, teve dessas coisas aí do direito que falou, não, então vamos esperar. Teve várias coisas, vários processos, inclusive. Você pega a vida do Chico, você vê que teve vários processos na justiça que... o cara falou pelo sim ou pelo não, os juízes ficaram tudo malucos, falando, não, deve ser isso. E você já teve, como foi uma experiência assim, qual foi uma experiência marcante? Você deve ter tido várias, né? Marcantes, assim, de espírito, você vê, de falar, Você, por exemplo, esse que tá do meu lado aqui,
Ele tá falando alguma coisa pra você? A gente, às vezes, você percebe a vibração. Às vezes o espírito não fala nada. Às vezes eu tenho a sensação de que ele não tá me vendo, porque ele não entrou na minha vibração. É mesmo? Não tem um outro filme, eu não vou lembrar o nome desse filme, que era o contrário. Passava a história dos espíritos que tinham morrido, e eles viam as pessoas que estavam encarnadas, eu não vou lembrar. Os outros. A Nicole Kidman. Com a Nicole Pô, Kidman. Adoro esse filme. Então, é mais ou menos isso, é por vibração. Aí, de repente, eles achavam que tinha invadido a casa, mas eram os médios, eles que estavam... É genial esse filme, então... genial, maravilhoso esse filme, porque mostra exatamente isso, né? O outro lado. Então, isso fala de vibração. Isso fala... às vezes o espírito precisa estar na mesma vibração para um ver o outro, o encarnado vê o espírito vê o encarnado, e aí vai. Entendi. Por isso que uma coisa que a gente sempre fala, o espiritismo fala, todas as religiões falam, sai das vibrações negativas. Por exemplo, os evangélicos falam, se você ficar nessa vibração, o demônio vem. Isso não é uma coisa de espírita. Isso é uma coisa ecumênica. As pessoas falam isso. Quanto mais você ficar nessa vibração, vem o demônio. Aí é lógico, aí você tem um médium lá, né? A possessão, né? Que também tem outros filmes assim, né? Que eu não vou lembrar o nome. Eu não costumo ver filme assim. Porque minha vida já é assim. Então eu não costumo ver filme assim. Mas é isso. De quem é o possuído lá? É o médium. Não vai ser aquele cara que não tem sensibilidade. Vai ser aquele cara que tem mais sensibilidade. Então... por várias vezes você fala, sai dessa vibração. E quanto mais sensibilidade você tiver... eu acordei triste, vamos supor. Eu acordei triste hoje. Cara, meu dia vai ser só com o espírito triste. Então, coisa marcante, por exemplo, na adolescência, que, né, você tem N situações, né? Aquela coisa. Ficava triste por causa da namoradinha. Você vivia com o espírito triste atrás de você. Então, isso, por exemplo, me marcou muito. Até eu conseguir entender, né, o médium, ele precisa entender. O médium é um cara que precisa entender. Até ele entender, sabe, ele é meio que forçado, se ele quiser ficar bem, a viver uma... Não é, sabe, o pessoal põe muito folclore na coisa. Não, ele é forçado a tentar ter uma vida sadia. Mental. Não, mas não é todo médium que vê, né? Não é todo médium que tem vê. Tem médium que é psicofônico, a maioria tem muita intuição. A maioria tem muita intuição. Agora, essa coisa de ver, de escutar, né? Eu não acho que isso é bom, isso é ruim. Eu acho assim, isso é uma característica. O que eu fiz na minha vida? Eu peguei essa característica e tento ajudar as pessoas. É assim. Então, e tento estudar isso, né? Hoje eu sou um acupunturista que estudo física quântica. Para um dia tentar linkar todas essas questões. Que legal. Entendeu? Porque, não vou entrar em detalhes aqui, mas o ano passado foi descoberto um negócio na física quântica que você pode entender um tipo de energia que explicaria os espíritos. Ou esse intercâmbio, essa coisa toda. Olha, que legal. Então a gente tenta levar até para o lado da ciência. Que legal. Não sei, acho que nessa encarnação eu não vou conseguir nada, mas vou conseguir pelo menos mostrar que tem fumaça. Que legal. Já é um ponto, né? Para as pessoas irem buscando o fogo, né? Entendeu? Fumaça, mas, por exemplo, essa experiência como médium me deixa entender muito a vida psíquica de todo mundo, o como funciona, a interação, por exemplo. Às vezes é muito claro. Você pega um médium lá, por mais que você não possa falar nada lá dentro, mas você fala assim, pô, mas vamos tentar trabalhar essa preocupação, vamos tentar trabalhar essa tristeza, vamos tentar trabalhar essa mágoa. Aí você vê aquele peso espiritual saindo e ele melhorando do lado psíquico. Então, por essa minha característica, eu sempre busquei, nas técnicas que eu conheço, fazer de uma outra forma. Isso que acaba ajudando muita gente. Como fazer de outra forma? Por causa da mediunidade, de toda essa visão. Por exemplo, eu fui atrás da acupuntura do lado mais psíquico, por exemplo. Entendi. Energético. Entendi. Né? E os espíritos, por exemplo, eles entram exatamente nessa parte energética. Tem jeito de você ver isso na acupuntura. E nunca ninguém dá atenção para isso, mas em literaturas bem antigas falavam sobre isso. Você achou isso? Falavam sobre isso.
Falava da interação dos espíritos, inclusive. Que louco. E você, então, quando você era jovem, você falou, época da adolescência, aí você ficava triste, aí grudava em você? Mas direto. Aí você via também? Você via? Via coisa ruim. E, por exemplo, hoje, nessa maturidade mediúnica, você querendo fazer o bem e tudo, você vê o pessoal do contra. Os espíritos? Sim. Ah, é? Porque... Qual é o objetivo da alma penada? Ficar aqui na Terra, não quer ir para lá, não quer entender esse progresso, não quer ajudar nada. Só quer... Então, se você tem um lugar que tem progresso, você tem energia sendo usada. E eles não curtem isso aí. Então, eles tentam atrapalhar. Tudo que é coisa boa, eles tentam atrapalhar. É moeda de troca. Esses espíritos da sombra, eles usam a energia que não circula, que não serve para o progresso, para eles se alimentarem e ficarem aqui. No frigir dos ovos é isso. Mas então, que interesse que ele tem de ficar aqui? Ele consegue, por exemplo, é técnico isso. A pessoa tem muita preocupação, ela não se resolve. Ela acumula uma energia. Aquela energia, aí o espírito fala assim, não, você não se resolve, viu? Você não se resolve, você não se resolve, você não se resolve. Fica pondo o dedo na ferida do que ele não consegue se resolver. Né? Tecnicamente, aquilo começa a acumular uma energia. Pra que o espírito quer aquilo? Aquilo vale mais que diamante. Isso chama energia ectoplasmática. Ele rouba aquela energia. Aí ele vai lá na esquina, ele tem a sensação... Lembra do Ghost? Lembro. Pronto, esse eu vi. Ele consegue fumar o cigarro, ele consegue sentir a sensação porque sobrou aquela energia. Do vivo, da pessoa viva. Aí ele consegue se sentir um encarnado. Entendi. Entende isso? Entendi. Que louco, hein? Isso o espiritismo explica muito bem. A religião espírita explica muito bem. E aí, por exemplo, quando você olha pela ótica da acupuntura, você fala, você está com energia em excesso. Aí a pessoa não está conseguindo se resolver. Ela não consegue centrar, ela não consegue resolver o problema dela. Mas quando a pessoa tá bem, às vezes também a gente tá com energia em excesso, não é? Você tá alegre, não, você tá eufórico. Não, aí você tem N variantes, tem tipo de energia em excesso. Por exemplo, você fala, a energia de coração ela é menos perigosa que a energia de fígado para essa situação espiritual. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, N coisas que até hoje a gente consegue ajudar as pessoas. Muito interessante. E legal isso mesmo que você usa, né? Pra pura ajuda, né? Quer dizer, fisioterapeuta, você trabalha como fisioterapeuta hoje em dia? Você fez faculdade de fisioterapia? Sim, não, hoje só como acupunturista. Só como acupunturista, só como acupunturista. Mas também, você vê, foi fazer faculdade uma coisa ajudando. Quando você teve... Não, trabalhei na UTI muito tempo. Trabalhou na UTI? Trabalhei na UTI muito tempo. E aí, imagina na UTI como é que era. O Fábio, você meio salvou o meu sogro, né? Porque a minha mulher foi lá, não teve isso? Você falou... Como é que foi? Você sentiu isso? Você sentiu... Não, tinha toda uma parte técnica, mas aí você tem o input, né? Né? O input foi assim, entra no ônibus, vai lá para agora. Então, mas o que te fez... O que você viu ou o que te fez falar isso? Tinha a parte técnica, eu falei, eu acho que vai complicar, né? Por toda a situação do Covid e tudo. Essa parte técnica. Então. Mas aí tem aquela outra parte, Foi uma vozinha? Mas vai agora. Foi uma vozinha. Foi uma vozinha. Mas vai agora, que senão não vai dar tempo. E realmente, foi no dia certo, que fez a medicação, tomou. Então, isso é impressionante. Por isso que eu falo, até para uma pessoa que ajuda, que é ateu, tem essa ajuda, porque dentro de toda a área médica, como é que sabe exatamente o momento, a hora, seria quase que impossível, né? Pois é. Porque não dá para o profissional de saúde ter em todo momento, porque depende do outro que trouxe, né? E isso é velado. Então, você conversa com um médico católico, ateu, espírita, fala, não, isso aí foi a providência divina. Então deve ter um monte de espírito lá ajudando nos hospitais. Mas eu sou suspeito para falar, né? Falar, o médium, né? Isso aí nada existe. Se você vê, não é que eu suspeito. Você é o cara que mais você vê, pô. Você fala, não, mas eu tô vendo. Aí quando um vê e 1000 não vê, fala, esse aqui não tá falando a verdade, é doido. Nelson Rodrigues falava que toda unanimidade é burra, né? Então, mas vamos, enfim. Mas com certeza. Porque não dá pra você prever todos os acontecimentos. E até o contrário. Vamos supor que a pessoa precisa desencarnar. Aí, se todo mundo vê tudo, como é que ela desencarna? Verdade. Aí tem o contrário também. Então tem a improvidência, às vezes.
porque chegou a hora da pessoa e tudo bem. Mas eu quero saber um pouco mais de você, assim, da sua infância e juventude com isso, com esse... Né? Eu falei da adolescência e os espíritos vinham, e aí você foi... Porque, assim, você teve momentos de pavor? Você falou, não assisto esse filme porque é um filme que pra mim, me dá medo. O Sexto Sentido até hoje, então, pavor. Então. Não sei, liga nesse filme, eu começo a me emocionar, aí você começa a lembrar. Imagina, Karim, você é um moleque, aí mesmo depois do Marco, que eu falei, né? Do Marco. do Marco do casamento, tá bom, né? mas aí eu continuei, eu continuei vendo coisas que só eu via. Você imagina pra uma criança, é ruim, né? Então, mas dá pra falar alguma que você... Que foi mais pesada, assim? Que você viu que você se assustou, não dormiu a noite inteira? Que pediu ajuda? Qual que você lembra? Tinha uma namorada dessas de adolescência, que a avó dela desencarnou, foi... Mas eu fiz a pergunta e já tô com medo, já tô ficando com medo, tá arrepiando. Ele tá olhando muito pra mim. Ô, Raul, você tá com os exames todos em dia? Tá tudo certo? Ele tá falando, ele tá olhando aqui, assim, eu já tô Raul, se fosse você, eu ia fazer o check-up amanhã. Brincadeira, Raul. Muito bom, muito bom. Pô, se ele fala isso pra mim, velho, juro, eu caio da cadeira aqui. Bom, então, aí tem a namorada. Aí eu conhecia ela, e aí ela morreu. A namorada morreu? Não, a avó. A avó da namorada. Puta, cara, e a avó era um desses espíritos que não queria entender que tinha ido. Você conhecia a avó? Você tinha conhecido? Conhecia, tal. E aí ficou lá. E lá ficou. Na casa da menina. É. Morava já na casa. Mas ficou brava, ficou isso, ficou e aí, né, eu sei que você tá querendo saber um negócio mais de Hollywood, né? Não! Às vezes o espírito fica numa vibração ruim, realmente, ele começa a ficar um pouco mais feio, vamos falar assim. Não tô querendo saber o negócio, mas eu quero saber a real. Então, aí o que você viu? Ela falava... aí você via um espírito, mas o que eu tô fazendo aqui? Ela falava pra você? Sim. Porque ela me via, porque tinha uma afinidade comigo. Imagina lá, você tá lá, sábado, você foi namorar só. Né? Você é um adolescente. Isso. E a avó lá. Senta você, a namorada e a avó. E a avó insatisfeita. E te perturbando. Que loucura, velho. Como é que você namora assim? Que loucura. Acaba o namoro, né? Porque... Não, acaba tudo, né? Não, mas e aí, acaba tudo. Você falou pra sua namorada? Você falou pra ela? Ó, tua avó também tá no sofá. Como é que é? Eu não vou lembrar se na época na época eu era bem descompensado. Eu acho que eu falava bem mais do que hoje. Você falava mais na época? Sim. Mas falava meio com pânico. Falava, a avó tá aqui e vocês não vão fazer nada. Então isso dá uma angústia, porque a pessoa fala, não, namorado... Primeira coisa, o namorado é louco. Você não pode namorar com ele. Claro, né? Como é que você vai namorar com ele? Já que ele... Né? Tá o problema continua, porque a avó tá lá. Então, mas aí além de você perder a família do namorado, porque o pessoal acha que você é louco, a avó continue lá. E aí você vai pra casa e todo mundo falando mal de você e a avó lá. Isso é ótimo, né? Isso é ótimo. Ele vai embora, vai, olha pra trás da namorada assim, a avó também assim. Ou seja, você fica com vários problemas, né? E aí você quis dizer, então, você falou, você quer saber uma coisa mais... Ou seja, ela foi ficando mais feia visualmente, né? Fica mais os espíritos, por exemplo, eu lembro quando minha avó desencarnou, né? Ela chegou numa situação, mas faleceu de quê? Não tinha mais energia vital. Sabe assim, quando ela tinha uma insuficiência cardíaca, mas qualquer recurso que você fazia não funcionava porque não tinha mais a energia vital. Já idosa? 80? Isso eu falava aí, né, eu já era mais velho, o pessoal já me entendia um pouco mais. Foi depois da avó da namorada? Foi, bem depois. E aí, o que acontece? Eu fiquei no hospital, ela ficou no quarto, os médicos falaram, não tem mais o que fazer, tem que esperar, né? Esperar. E ela lá com uma pressãozinha de 6/3, 5 dias. 5 dias. Uma pressão de 6/3, ficou 5 dias? 5 dias. Não desencarnava. Não, mas e aí, e você visitava? Então, aí eu resolvi falar pra minha família só, deixa que eu fico com ela. E eu pedia pra Deus, eu rezava, eu tentava, né? Aí é crença minha, é uma crença do espírita, né? Que você vai mandando uma energia, que você vai desprendendo, né? Para aquilo poder acontecer. E eu acho que fica num estado de subtranse antes de ter a desencarnação. Eu comecei a ver ela mais jovem.
É como se ela tivesse... O espírito dela foi regredindo. Não, mas você via ela na cama, deitada, mais jovem? Sim, É mas isso? aí eu tinha uma coisa de dupla vista. Por exemplo, eu fechava o olho. Com ela, eu tive essa situação que chama dupla vista. E eu mirava pro lugar onde ela estava e eu via ela mais nova. Olha, que louco. Mas por quê? O que você falou? Ah, não sabe. Não faço a menor E ideia. aí ela morreu. Então, a característica dos espíritos, eu acho que tem muito a ver com a vibração mental do que ela foi, o como ela está se sentindo. Isso é uma coisa que até no espiritismo é meio... Também o pessoal não sabe falar muito. No meio esotérico, eles dão motivo para tudo isso aí. No meio esotérico. E tem muito espírita hoje que vai mais para esse lado do espiritualismo. Aham. Então eles falam mais coisa. Eles entendem de Não uma outra tanto forma que tá na doutrina do lá, que a do doutrina Kardec, kardecista. Sei. Mas a gente, enquanto médium, tá lá, né? A gente vai vendo, depois que a gente vai tendo explicação da coisa. Vai, então, mas vamos voltar. Você vê que eu sou cartesiano. Essa namorada aí você brigou com a namorada? Não, depois... O que aconteceu? Inclusive, esse namoro acabou de tanta pressão que tinha. Mas e a véia ficou? Eles não Rapaz, souberam lidar. ficou, aparecia de vez em quando, rezava. Aí eu lembro que eu fui fazer um tratamento, porque esse namoro tinha acabado, e aí ela entrou no pacote, aí eu não vi mais, por um tempo. Aí depois, em uma outra ocasião, eu fui ver esse espírito de novo. É mesmo? Melhor, né? É mesmo? Depois o espírito da avó da menina ainda foi no teu pé? Não, mas já Pô, tava melhor. Não casou com a mulher? Pô, Vai tomar um café, meu filho, tomar um café junto. vamos lá, tô sentindo falta de você naquele sofá, tá muito vazio. Mas já tava numa outra situação, né? Ah, já tava já... numa outra situação. Ela. Eu não espírito sei já tinha. direito por qual oportunidade foi isso, mas ela apareceu de novo. Que coisa, acontece isso então. Espírito, e depois de anos aparece o mesmo espírito de lá de trás. Às vezes os espíritos eles aparecem porque eles têm uma missão específica. Então eles te acompanham um tempo até aquilo lá acontecer. Então você dá um aconselhamento para uma pessoa, depois parece que tem essa autorização, vamos dizer assim. Ficou uma coisa muito mal resolvida, né? E aí eles vêm em sonho, deixei uma carta lá dentro. Isso até para quem nem é muito médio, mas eles vão se utilizando do que tem. Eu até queria saber uma pergunta, eu não te interrompi. Lá no comecinho, no seu primeiro, lá na praia, que o senhor te deu um patuá. E me deu um patuá. Então... Aquilo, eu não sei, era uma espadinha. É um negócio desse tamanho. Pelo sim ou pelo não, eu tenho esse negócio até hoje. Mas, então, e o espírito consegue? Você não sabe. Materialização. Aí você tem que entrar... Sim, aí você tem que entrar no campo da materialização. E aí também, você tem bastante gente esotérica, você tem médico falando sobre materialização. Hoje em dia, ninguém fecha esse assunto. Mas também muita gente fala, é melhor não falar nada, porque eu acho que tem. Pelo que eu converso... Com a maioria das pessoas que eu converso, as pessoas chegam numa conclusão. Pelo sim ou pelo não vamos mexer com essas coisas. A história do fantasma, eu acho que a humanidade tem essa cultura desde sempre. Concorda? Concordo. Eu acredito nessa energia, né? Eu acredito muito na energia das pessoas vivas e mortas, né? Porque então, a gente tá aqui, a gente o que eu fiz? Eu entendo a acupuntura fazendo um link. Então, isso é genial. Com né? essas questões. Genial, porque por esse lado você é privilegiado. Né? Eu juntei as coisas. Então, você pegou uma coisa. Eu acho que eu tava no momento certo, na hora certa, e eu juntei as coisas. Eu acho que funciona assim. E eu acho que tem um monte de gente que, se vê esse vídeo um dia, escutar isso... um dia, porque aqui é pouco mesmo. As pessoas veem pouco. Se um dia alguém vira esse vídeo, sei lá. Não, eu acho que muita gente vai se identificar com isso. Tem muita gente fazendo no automático. Tem muita gente que mas eu faço um negócio parecido com isso aí. Eu tenho uma intuição, assim, principalmente na área da saúde. Eu não... tudo bem que eu sou, né? Meio que lá o 880, né? Eu sou meio 80. Imagina a responsabilidade que você tem de atender uma pessoa. Como é que dá pra você entender tudo daquela pessoa? Sem ajuda nenhuma. Porque você pergunta, o que você tem?
Aí o paciente, ele fala na ótica dele. E é engraçado, né? Às vezes você pergunta pro cônjuge, né? Aí o cônjuge fica assim, né? Entre o cônjuge na sala. Não é nada disso. Não é nada disso. Pergunta, isso é nervoso? Aí o paciente fala, não, um pouquinho. Aí o outro cai da cadeira. Fala, um pouquinho, mano. O cara quebrou tudo lá. Não sei o quê. É muito, doutor. É assim que funciona. Entendeu? Então, às vezes entra o paciente lá e ele fala sobre ele. Às vezes ele não sabe nem o que ele tá falando sobre ele. É muito doido, né? E aí você é a autoridade máxima? Eu? Não. Tô brincando. Aí você que tá lá... minhas piadinhas. Você é a autoridade máxima pra saber daquele outro ser humano? Eu acho isso impossível. Não ter ajuda? E o que você diz para as pessoas? Porque eu vou confessar uma coisa também, que eu acho que eu nunca falei, devo ter falado para minha esposa. Quando eu tinha uns 12 anos, também uma mulher virou para mim e falou, você é médium, você tem que desenvolver, você é médium de cura, você tem que desenvolver, senão você não vai... Eu não falei isso para você, Carinha, não. ainda? Você sentiu isso Quando também? é que você vai no consultório de novo? Mas ela falou, eu fiquei assustado, porque do jeito que ela falou, se você não desenvolver, você vai sofrer muito na sua vida, você vai levar uma chicotada, sei lá, falou uma coisa meio assim. Eu era pequeno, né? 12, 13, 14 anos, não me lembro direito. E aí você já ficou com um trauma até hoje. Eu fiquei meio assim, falei, mas desenvolver como? É isso, católico e... Então, do que ela tava querendo falar? Do que ela tava querendo falar? Eu acho que ela perguntou, a minha mãe falou que eu tinha asma, alguma coisa assim, não me lembro direito. Não, ela tá querendo falar de uma coisa que eu já falei aqui. A sua energia fica acumulada. Se fica acumulada, às vezes você pode ter esse roubo dos obsessores, né? Vamos chamar assim, espírito ruim, fantasma, alma penada. Se a sua energia fica acumulada, se você não... Aí aquilo que você tem de progresso mental, você não consegue fazer, porque você tem sempre o dedinho deles, pra você não melhorar, ou pra você não enxergar aquilo lá. Agora, o movimento oposto. Não, vai ver que essa mulher falou, era verdade. Então eu vou lá dar sopa aqui, na Praça da República. E eu vou escutar o que o moço tá querendo falar lá. Aí ele conta uma história pra você, aí você fala assim, mas eu já vivi isso aí. E é impressionante isso. É impressionante. Às vezes eu tenho um problema, eu falo assim, não vou atender hoje. Aí os espíritos falam, não vai. Vai que vai dar tudo certo. O primeiro paciente, ele tá com o mesmo problema. Aí os espíritos falam do problema dele. Aí aquilo serviu pra mim. Aí essa fala de Jesus é que faz todo sentido pra mim. Fora da caridade não há salvação. Porque daí você resolve as suas coisas pelo outro. Entende? Genial. Isso é um movimento muito inteligente. Sim. Aí o que acontece? Você gastou energia porque você estava ajudando o outro, e aí você teve o progresso mental. Aí não sobrou pra esse cara aqui, aí você fica desinteressante pro fantasma. Entendi. Muito legal. Você fica desinteressante. Aí, mas você tem progresso mental. O que essa senhora falou pra você foi isso. Então, mais simples, né, do que a gente imagina. E as pessoas complicam. Eu vejo dentro do espiritismo, as pessoas não explicam desse jeito. Você tem que fazer um curso de 3 anos pra você entender um pouco disso aí. Tá? Mas na prática, funciona assim. Você sabe que a ideia aqui do nosso podcast podcast permite falar tudo, mas aqui é coisas positivas. Positivas, e o que der pra gente ajudar as pessoas, esse é o meu... Eu tenho, claro, que o meu objetivo de vida é ajudar. Então, fazendo show de humor, né? Trazendo a felicidade, a alegria, ainda que vamos supor que aquela senhora estava certa. A senhora lá atrás. Você já está fazendo uma coisa. Já é uma coisa. Para mim, eu acredito na psicosfera. Né? O que é a psicosfera? Ninguém pensa sozinho. Tem vibrações de energia. Você acaba encontrando pessoas naquela mesma vibração, naquela coisa. As pessoas não sabem falar, não, a energia do lugar. O pessoal fala assim, a energia do lugar é disso, são sintonias. Como você chama isso? Psicosfera. Psicosfera. É uma psicosfera. Né? É como se fosse ondas de rádio, e daí você sintoniza naquilo que você mais tem afinidade. Só que isso existe inconscientemente, para que a conta feche, para que você passe pelas experiências certas. Para que aquilo faça sentido, para cair as fichas, para você melhorar o seu nível de consciência. Entendi. Legal demais. Entendeu? Tá aqui, o espírito ainda tá aqui? Acho que ele foi passear, acho que eu falei muito, ele se cansou, pessoal. Tem mais algum aqui? Tem mais algum aqui no estúdio?
Eu acho que ele precisava fazer o exame Ele dele. ele tem? Podemos Não, interromper? Não, mas fala sério, tem mais algum? Você tá vendo mais algum aqui? Não tô vendo. Não. Eu acho que eu comecei a falar muita coisa e aí eu direcionei a energia, entende? Pode ter, mas como eu direcionei a energia, Entendi. agora eu... Entendi. Você não tá vendo. Eu não Você tô tá vendo. Isso não significa que não Que tem. não tenha. Entendi. Não, quando entrou tinha. Para de abrir essa porta aí que eu assusto, pô. Os caras ficam abrindo a porta. Toda vez abre a porta que meu arreio. Porra, o pelo, ainda bem que eu tô carecaço, estilo Bruce Willis. Estilo Bruce Willis, por esse sentido. Muito bem, Fábio, muito legal. Você quer contar mais algum caso, assim, alguma coisa específica que você queira falar sobre isso? Não, carinho, eu acho que, poxa, se já puder ficar essa mensagem, sabe? De que existem outras coisas fora o trivial que todo mundo vê, né? Uhum. Eu acho que a nossa sociedade, ela tá muito desacreditada. Isso mesmo. Por exemplo, essa situação do Covid, né? O Covid, ele foi É ruim falar assim, né? Porque pode dar uma conotação, mas Deus quis alguma coisa das pessoas. Além dessa mensagem de enxergar todo mundo, a mensagem de Jesus, qual é a frase de novo? Fora da caridade não há salvação. Genial, isso é genial, né? Então, eu acredito muito nisso, em ajudar os outros. A nossa sociedade, Fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação, pessoal. A nossa sociedade, ela tá assim, ela tá na mesmice. O pessoal fica muito preocupado com o Covid, né? Mas ninguém fica preocupado do número de suicídios, no número de pacientes com depressão, o número de gente que tá angustiada. Então, você fazer um trabalho desse, às vezes, pode gerar uma esperança. Peraí, o que eu não tô entendendo? Às vezes, entra o paciente no consultório e fala assim, eu tô ansioso. Do quê? As pessoas nem sabem mais do que elas estão ansiosas. Falta alguma coisa. A nossa sociedade tá rasa. Verdade. De entendimento. E tem coisas naturais. Eu não me considero uma aberração. Tem coisas naturais. E a mediunidade também não é um dom, uma coisa sobrenatural. No meu ponto de vista, é biológico. E você acha uma característica biológica. E você falou em algum momento... Eu acho que a humanidade, uma hora, vai entender que tem 100 que nem o sentir o gosto. Tem 100 percepções e que as pessoas não param para falar, eu também tenho isso. Então, é isso que eu ia falar. Eu tava te interrompendo para falar isso. Em algum momento você falou que você acha que muita gente tem isso. Então, a mensagem que eu queria deixar é isso. Se observa. Não precisa ser num grau hard. Eu acho que eu acho que eu tenho um grau hard para fazer uma certa coisa. Mas em nível um pouco menor, tenta se observar, tenta achar. Às vezes essas coisas estão te ajudando, não estão te atrapalhando. A ressignificação que as pessoas precisam dar, tirar esse sentimento de vazio, talvez vem daí. Talvez, de começar a olhar se você não tem alguma coisa parecida com isso. E não precisa rotular, gente. O espiritismo é porque eu tinha um monte de coisa. Aí eu fui lá, era o que melhor explicava. Eu não entendo religião. Para mim, todas as religiões, elas falam da mesma coisa. Também. Quer ver uma coisa interessante? Você vai num qualquer coisa religiosa. O que tem no começo? Por exemplo, vai começar uma missa, vai começar na igreja evangélica, tem música. Música. Em todo lugar é intuído para fazer do mesmo jeito. Por que tem a música? Para você entrar numa vibração. Você acha que os espíritos, Jesus, Deus, tá preocupado o nome que a gente vai dar aqui para a mesma coisa? E eu acho que se eu tiver que deixar alguma mensagem assim, ó, o pessoal começar a ver que tem coisas do invisível e que essas coisas são bacanas e que tem alguma coisa querendo falar, sabe a coisa do velório? Você veio aqui cumprir que missão? Então, eu acho que a pessoa não precisa esperar o velório. Ela pode se perguntar hoje, não, mas qual é a minha missão? Qual a minha missão? A missão é assim, ó. O que me angustia? O que eu tenho dentro de mim que eu quero aprender? Essa é a missão. Não é uma coisa muito... Entendeu? Então, se eu tiver que falar alguma coisa, eu queria falar isso. Eu queria deixar essa mensagem aí. Muito legal. Muito legal. Bom, a gente nem fez. Eu vou pro questionário. Tem um questionáriozinho que eu faço com todo mundo e vou fazer com você também, né? Pra saber de você. A gente abordou aqui, claro, o seu lado acupunturista, com esse lado espírita, né? Das visões e tal, com o filme Sexto Sentido, do Shyamalan, com o Bruce Willis, com o Joel.
Mas eu queria saber de você, então. Qual é o seu filme preferido? Tem o Pat Adams, que aquilo me comove. Você vê que como é que é o... Robin Williams. O Robin Williams... Um filme maravilhoso. Ele tinha essa coisa da religiosidade, sim, mas no filme você vê que ele não aborda esse negócio. Mas ele fala... Esse filme me chama a atenção exatamente por causa disso. Ele fala, não, mas tem outras coisas do lado psíquico. Pois é, não é só a Era uma coisa cartesiana e tal. Mas a coisa de mudar de vibração... de você mudar a vibração. Às vezes o paciente ele precisa dar risada. Isso é verdade. É isso, a energia, né? Aí a energia, ou o espírito, né? A energia dá uma... Ele não falava nada de espírito, não falava nada de Deus, então, não falava nada de Jesus. Mas é isso. Mas Jesus ensinou tudo isso aí que tá falando no filme lá. E o Pat Adams é baseado em história real, né? Foi então, o cara que começou o Doutores da Alegria. Então, e esse filme, pra mim, isso me marcou. Eu lembro quando meu filho tinha 2 anos, exatamente 2 anos, ele ficou no hospital, ele teve uma síndrome de Kawasaki. UTI, hospital... Não. Isso é uma vasculite. É uma coisa assim, você toma uma vacina, você pode ter essa reação. Mas, gente, precisa tomar vacina. Essa é uma reação bacaninha, tem que tomar vacina. Mas aí você tem todos os cuidados. Aí ele ficou no hospital. Ficou no hospital. Gente... Aí entrou uma moça com um cachorro. Porque tinha essa coisa do Doutores da Alegria, entrava com um cachorro. Entendi. Mudou a vida do menino depois disso aí. É mesmo? Mudou a vida do Olha, menino. que legal. Então, assim... Que legal. Esse filme, antes de eu ser um profissional da saúde, ele já me chamava a atenção porque eu falava assim... Tem mais coisa. Tem mais coisa. Ah, legal demais. Legal demais. E nossa, quando ele morreu, eu lembro que eu fiquei muito triste. Porque todos os filmes Pescador de Ilusão... Esse, na verdade, você já está respondendo o filme mais marcante da sua vida. Mais marcante. É esse. Mais marcante. Pescador de Ilusões. É Pescador de Ilusão, porque você vê ele ficar maluco, você vê ele ficar doidão, mas ele, na verdade, não perde a fé. Verdade. Todos os filmes dele são enigmáticos. São Good Morning Vietnam. Pescador de Ilusões é um filme com o Robin Williams, Jeff Bridges, de direção do Terry Gilliam, de 1991, se eu não me engano. Maravilhoso. Se alguém tiver esse filme, manda pra mim. Eu não consigo esse filme em lugar nenhum, pessoal. Não consigo esse Vou filme. ver se eu tenho. Mas se eu não tiver, eu vou ver quem tem. Talvez o Marcos, que já veio aqui. Enfim. É legal. Ele é um ator que nossa, todo filme que ele faz... O Good Morning Vietnam, no meio daquela zona... Fazia todo mundo rir, fazia tudo... E olha como é que daí o ator morre, né? Ele tem uma doença degenerativa, ele entra numa depressão. Pois é. Isso é emblemático, isso é... Mais assim, mas que Deus quer falar com mais tudo emblemático do que isso, não é o Christopher Reeve? Eu sempre penso nisso. Fez o Superman durante muitos anos e aí teve um acidente, caiu do cavalo. Você percebe? Pra você chamar essas coisas de coincidência, pois é maluquice, não parece alguma E coisa aí pra ele- pensar? e Parece ele- alguma coisa pra pensar. E aí ele, juntando com a sua frase da caridade de Jesus, na verdade, e ele aí montou um instituto e deu milhões de dólares para ajudar a pessoas tetraplégicas com deficiência, né? E procurando, fazendo pesquisa com a medula, né? Sim, sim. Sei lá. Bom, Gosto deles. É isso. Atriz preferida? Atriz eu não Não tem. tenho. Ator preferido, eu te perguntei? É ele. É ele, né? Você respondeu. Ele. Robin Williams. Robin Diretor Williams. preferido? Tem algum? Aí eu Você. Coppola, mas aí... Coppola. É porque isso aí é uma coisa de família, né? Poderoso. Eu vim de uma família italiana, então quando eu vejo o Poderoso Poderoso Chefão, eu falo, é nossa, demais, né? é aquilo lá que eu vi lá atrás da minha família, porque funciona assim, os caras matam todo mundo, mas é pela família, pelo amor, tem aquela coisa mais italiana, mas o jeito que o Coppola fez... É muito real. Não sei se é porque eu sou filho de italiano, mas porque é real. Aquilo lá é a família italiana. Funciona assim. Nós vamos matar todo mundo. Não que minha família faz isso. Então, mas... eu falei, calma, né? Tava pensando comigo aqui, calma. Em proporções... Calma que a Polícia Civil já vai atrás da tua Não, família. em proporções bem menores, porque é assim. Na família italiana acontece um eventinho. Nossa, aquilo vira uma confusão, uma zona, fica todo mundo sem se falar, mas aí o pessoal fala, mas por que a gente ficou sem se falar mesmo? Não lembra. Valeu o esporte da bagunça. Porra, e o Coppola, nesses filmes, ele mostrou exatamente isso. E a cena final do Poderoso Chefão 3, pra mim é sensacional.
Ou seja, ele era o dono do mundo e ele morreu por conta que a filha tinha sido assassinada, a vida dele nunca mais... E que para mim é outro paradigma, né? Então, porque você vê o Al Pacino, né? Na sequência dos filmes, não, mas é que eu não quero. Ele era o único filho que não queria. E ele virou o poderoso chefão. Não, mas primeiro, eu não quero. Né? E o negócio me arranca. E o negócio me chama. E aí a cena final não valeu nada daquilo porque a filha morreu. Tá? Então, pra mim, aquela direção é realista. Você sentir na pele aquilo lá. É demais. Demais. Muito bom. Entendeu? Bom, filme mais marcante, você falou que é o Pescador de Ilusões. Se você pudesse ter um poder de cinema, assim, qual você gostaria de ter? Ou você tá satisfeito? Você acha que... Puta, poder de cinema. Vamos fazer um filme de tudo isso que a gente falou. e as pessoas entenderem que tem outras visões, que o mundo pode ser diferente e não ter o preconceito de enxergar outras coisas. Olha que legal. Muito legal. Sabe assim? Já tem filme falando sobre isso? Ah, deve ter. Vou puxar isso, vamos ver. Sabe, o mundo ideal, assim, que não tenha muito preconceito. Que legal. Porque antes de você entender, você não precisa falar mal. As pessoas são assim, não, isso aqui eu não acredito, então não serve. Gente, isso é uma frase minha. Não é... Aquilo que é diferente, ela não é errada, ela é diferente. A gente não precisa chamar de errado. A gente pode chamar de diferente. Exatamente. E talvez aprender com aquilo, né? Um filme que fosse assim, que pudesse entender como diferente. Muito bom, Fábio. Conversei agora com Fábio Rodrigo Trombini, fisioterapeuta de formação, acupunturista e enxergador, visualizador de espíritos e que usa isso para o bem, para ajudar as pessoas. E estamos nessa. Então, muito obrigado. Você quer deixar algum recado aqui para a câmera? Ou você quer algum endereço? Não, eu queria agradecer a oportunidade de poder falar sobre essas coisas. A nossa sociedade vela muito isso. E, então, agradecer a oportunidade, pedir para Jesus para que seja bem compreendido. Legal. Eu que agradeço, porque agradeço a sua presença. Falar isso sempre é complicado, né? Muito. Sempre é complicado, porque quando são pessoas, né? Enfim, expoentes, né? Como foi Chico Xavier, que também sofreu bastante, mas enfim, agradecer a sua presença, agradecer você que está vendo aí esse vídeo, que você tenha gostado. Gostando ou não, deixe seu comentário, sua sugestão. Se você gostou, veja outros programas, outras entrevistas do nosso canal aqui, o Cine Cameração. Estamos em todas as plataformas, Instagram, Facebook, também em plataformas de áudio como Spotify, Deezer, Amazon. Nos procurem, dê a sua sugestão. E o mais importante de tudo, seja feliz. Bom dia, boa tarde, boa noite e um abraço para vocês.